Agora sim. Aí, Ah, estamos só, de vermelho as duas hoje? eu estou de rosa, pink. Ah, você tá de pink, eu tô de vermelhinho. Tá Olha, combinando. eu estou tentando, Ana, tá? Só que a minha tela tá toda escura. Eu não sei o que que eu fiz em Ah, algum momento que deu alguma coisa errada. Espera certo. aí. Tá. Eu tô te vendo Pronto. bem. Tudo bem, Tudo Ana? Boa ótimo. Boa tarde. tarde, Rô. Boa tarde a todos que estão aqui. Ana, muito obrigada, né, pela oportunidade de recebê-la, de nós podermos conversar, para ter um papo gostoso hoje à tarde nessa live. É uma alegria muito grande estar aqui com você, viu? Para mim também, Rosana. É uma delícia estar aqui com você. Faz tempo que a gente não toma um café, né? Já que a gente Pois não está é, podendo se encontrar pessoalmente, vamos mas aproveitar um pouquinho aqui e compartilhar nossa conversa com os nossos amigos, né? pois é, se Deus quiser, logo tudo vai normalizar, né, Ana? Se Ah, Deus assim quiser. seja. Assim Ô, seja. Ana, deixa eu perguntar, você tá me ouvindo bem? Pessoal, falem Eu se estou o ouvindo som super tá bem. bom, se tá tudo bem. Eu fiz alguma coisa aqui que eu errei, sabe? Mas não tem problema, Ana, tá aparecendo vários quadradinhos aqui. Ah, Eu queria fixar aqui o nosso tema, mas eu não consigo. E aí, Ana, outra coisa, incomoda o fato de aparecerem essas perguntas? para mim, Porque não. se eu tenho algumas pessoas retiram, mas eu gosto de deixar porque acho que é legal, né? Você também às vezes consegue Acho visualizar. que Eu vou sim. passando as perguntas para todo mundo, né? Eu vou passando as perguntas das pessoas para você, né? Assim que, Aham. né? Se por acaso a gente perder algum, a gente retoma, a gente pede para fazer novamente, mas eu acho que assim a gente interage melhor com as pessoas, né? Se Isso, não incomoda concordo. você, Não, de para mim jeito tá nenhum. ok. Gente, De jeito então nenhum. tem muita gente querida entrando, que eu estou vendo. Um grande beijo a todos. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Eu vou fazer uma pequena apresentação, né? Embora muitos que estão aqui já conhecem, mas é só, né, por questões formais e algumas pessoas que às vezes estão entrando pela primeira vez aqui em nossas lives, né? Ok. Então, vou falar um pouquinho só. Bom, eu sou a Rosana Cristina Boni, eu sou fonoaudióloga, atuo no Cefac e também sou professora dos cursos do Cefac. Né? E eu estou tendo assim esse privilégio de conversar com nossos queridos colegas profissionais extremamente competentes também do Cefac, ou são professores, ou que atuam, no caso a professora, né, a doutora Ana Lefreve, ela é nossa professora também. Então, eu estou tendo essa oportunidade, assim, que eu fico muito feliz. Bom, a doutora Ana Lefreve, ela é mestre em Ciências da Saúde e ela é doutora em Saúde Coletiva pela Santa Casa. Né? E também ela é coordenadora do Departamento de Saúde Coletiva da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Então, é uma alegria muito grande hoje nós conversarmos um pouco a respeito da eletroestimulação na fonoaudiologia. Então, Ana, eu vou passar a palavra a você Ok. perguntando o seguinte: como que você começou? Como que foi essa paixão? Porque eu vejo que você assim é apaixonada pela eletroestimulação, Sim. né? Sempre que eu ouço você falando, você fala com uma paixão. Então, assim, eu gostaria de saber como que você ficou assim motivado, o que que te encantou? Como que foi que você Uhum. chegou na eletroestimulação? Tá ok. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Boa tarde a quem está chegando, o pessoal que eu já vi aí. Acho que a gente vai ter uma live cheia. É uma honra para mim estar aqui, viu, Rosana? Eu faço, como a Rosana falou, eu faço parte do corpo de professores, né? Convidados do Cefac, então eu dou aulas de eletroestimulação, módulos pequenos dentro de cursos de especialização. Né? Eu não ensino a eletroestimulação, não capacito para eletroestimulação dentro do Cefac, mas realmente a eletro, assim como outros recursos, mas em especial a eletroestimulação, é uma paixão na minha vida. Eu tenho já bastante tempo de formada, meu CRFA é baixinho, né? E há muitos anos atrás, quando eu comecei o meu trabalho, eu iniciei na área de motricidade orofacial e eu tive a oportunidade de conviver muito com os dentistas da ortopedia funcional. E nessa época que eu trabalhava com eles, eu comecei a dar aula para dentistas e conheci muitas pessoas do interior de São Paulo.
né? Nessa época eu conheci o professor Fausto Bezzi e tive a oportunidade de fazer uns experimentos com uma equipe dele com eletroestimulação. Na época a preocupação era usar eletro para casos de DTM, para outras alterações, né? Eu experimentei um pouco, mas timidamente achei que aquilo não era um terreno ainda para fonoaudiologia. Me afastei, embora eu tenha achado muito interessante. Eu recebi equipamento no consultório para testar, usei um pouquinho. Tinha duas colegas que faziam essa brincadeira comigo, né? Mas deixei para lá porque achava que aquilo não era ainda o momento, né? Ou não era para mim. Minha vida enveredou por outro lado. Entrei na carreira de docente na Universidade de Guarulhos. Lá em Guarulhos tive o prazer e a honra de formar todas as turmas que por lá passaram. E aí minha vida mudou um pouco, né? Porque lá eu dava aulas de fisiologia, assim como você adora as disciplinas chamadas básicas, né? Que as pessoas ficam, eu acho que assim, elas são fundamentais. Sou apaixonada por fisiologia, né? Então é uma das coisas que eu adoro. E eu acho que a eletro conversa muito bem com a fisiologia, quando a gente começa a fazer esse raciocínio, né? A eletroestimulação ficou lá guardadinha, até o momento em que o mundo trouxe a oportunidade da gente se comunicar com pessoas distantes. Eu ouvi falar do Bruno Guimarães, né, que muito corajosamente desbravou a eletroestimulação para nós, fonoaudiólogos, né? E fiquei encantada. Na época, a gente estava iniciando o projeto da ENSE, eu ainda dava aula lá em Guarulhos, na universidade. Convidamos o Bruno e fiz um curso de 20 horas com o Bruno. Fiquei encantada. Comprei aparelho portátil que eu tenho até hoje. Voltei para casa, não tive coragem de usar. Assim como muitos outros colegas fizeram o mesmo processo, né? Eu não sei se porque a gente tem o compromisso da formação, e eu acho que você vai me entender bem, né? Quem é docente tem esse olhar. Eu precisava entender muito bem o que eu estava fazendo, né? Por mais que eu confiasse no trabalho do Bruno e eu achasse fantástico o resultado, eu precisava entender. Então, eu assisti o curso pequeno do Bruno mais 2 vezes, acho que a gente levou umas 3 vezes, na época era em Guarulhos. E logo depois a gente começou a montar os cursos de formação, né? No curso de formação em eletroestimulação na ENSE, foi quando eu comecei a aprofundar os estudos, né? Então, eu fui estudar muito a questão da eletrofisiologia. E fazendo sempre a ponte com as tecnologias que a gente já utiliza, né? Desde massagens, técnicas de exercício e com o pensamento da fisiologia, isso foi entrando na minha vida de forma a não sair mais, né? Então, a gente está indo esse ano para a 8ª turma de formação. Então, eu tenho experiência aí com eletro já há algum tempo e sempre estudando, né? Estudando muito. E apaixonada pelos resultados, Rosana. Acho que assim, a gente tem muitos benefícios com a eletroestimulação. Sim. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Vai explicar para a gente exatamente. Eu Ok. tenho várias perguntinhas aqui para você, e além, Uhum. né, do que eu quero, espero que as pessoas também interajam e passem aqui para a gente, né? Mas, Ana, é Maravilha. muito legal essa sua interação. Eu fiquei, né, o meu mestrado, doutorado, eu fiz lá na Unicamp, na FOP, Uhum. e o Ah, sim. professor Fausto Bezin foi meu professor, Então, né? E eu não sei em que período, né, que você ficou, mas eu fiquei a partir dos anos 90, né? Fiquei lá até é, 2000 e pouco. Então eu fiquei um bom tempinho lá com eles, que eu fiz mestrado e é o que você falou, na fisiologia. Eu fiz fisiologia do sistema estomatognático. Quer dizer, exato. assim, é uma paixão para a gente e é a base, né? Essas Uhum. básicas, como você falou, quando você entende anatomia, histologia, fisiologia, você consegue aplicar em todas as áreas da Exato. fonoaudiologia, né? Aonde você vai atuar, aonde você resolve, você precisa ter esse Uhum. conhecimento para não ficar simplesmente aplicadores de técnicas, etc, né? Sim. Então, eu acho isso fundamental.
né? Então, já vou aproveitar e fazer outras perguntas, mas já vamos entrar, então, em relação aos cursos, né? Como você falou, é importante que as pessoas entendam isso que você comentou, né, Ana? Que nós não vamos simplesmente fazer um curso onde ele vai ser apresentado para as Isso. pessoas, né? As pessoas saberem, conhecerem onde que você utiliza, quais são os benefícios, isso que a gente vai conversar um pouquinho, mas num curso isso é mais detalhado. E Uhum. aí sim, após a pessoa ser apresentada, ela faz um curso de capacitação realmente, Sim. né? E aonde ela vai aprender a utilizar. E não, você falou, você comentou, você fez o curso, mas você não se achou habilitada a sair fazendo, né? Você Sim. foi lá, foi estudar mais, né? Então, fala um pouquinho para a gente em relação aos cursos. Existe uma regulamentação, né? Saiu em 2019 da É, Sociedade Brasileira, né? Da do Sociedade do conselho. isso, do Na Conselho. verdade, a gente não tem exatamente uma regulamentação para curso. Nesse Tá, período, a gente teve dois pareceres do Conselho de Fonoaudiologia, um primeiro parecer em 2011, né? E um segundo parecer, que é o parecer 43, em 2016. Acesso para todo fonoaudiólogo ou não fonoaudiólogo interessado, acessando o site do Conselho Federal, buscando lá pareceres e resoluções, é muito fácil de encontrar. Esse tá. segundo parecer, de 2016, eu fui consultada para o parecer, o Bruno também, tanto que o meu nome e o dele estão no parecer. Outras pessoas também foram consultadas, mas eu entendo que a nossa expertise foi levada muito em consideração para definições, né? Mas não fui eu que determinei nada do que está no parecer, né? Nós não escrevemos, nós somos Sim, consultados, né? Para quem não sabe como funciona, o conselho ele pede o parecer do expert, do especialista, enfim, daquele profissional ou da entidade, né, representativa, e ele faz uma discussão num grupo para determinar o que é que vai sair enquanto documento. Acontece que parecer não tem força de lei, né? O parecer ele é uma opinião do conselho, né? Ele tem sugestões e ele é um aval. Então, para a gente não se estender muito falando de todos os pareceres, o parecer número 2, né, o segundo parecer, que é o de 2016, ele elenca algumas habilidades, alguns conhecimentos que o fonoaudiólogo deve adquirir para poder usar o recurso ou os tá. recursos, melhor falando, de eletroestimulação. E, naquela época, o conselho achou por bem que o fonoaudiólogo estaria capacitado a partir do momento que ele realizasse cursos com 120 horas de duração ou mais, tá? Como isso é parecer, não é uma regra, você não precisa, na verdade, estar vinculado a isso, né? Você Ah, poderia ter tá. um curso de 100 horas, de 80 horas, trabalhar muito bem, isso não te impede, né? Então, por ser um parecer, não há essa norma da quantidade de horas. Tá. Mas é muito importante que tenha o parecer, porque quando ele me dá o aval, né, eu tenho ali a informação de que, ok, então, o Conselho de Fonoaudiologia diz que recurso de eletroestimulação é sim da competência do fonoaudiólogo, desde que ele se capacite, e a sugestão é que sejam cursos a partir de 120 horas. Pronto, né? Ó, Então, aí o bom senso do profissional é que vai mandar. No ano ótimo. passado, a gente teve a resolução. Resolução tem poder de lei. E saíram, eu digo que são irmãos fraternos, né? São irmãos gêmeos, fraternos, não são univitelinos, porque saiu a resolução de laser e a de eletro, que são muito parecidas, né? Então eu falo que é o irmão e a irmã. Ah, Só que a resolução, ela, de novo, ela reafirma que é da competência do fonoaudiólogo, mas ela não determina o que você precisa saber, de que maneira você deve se formar, se capacitar, tá? Eu entendo que a resolução é um passo importante porque ela traz para nós, né, num papel, a informação, o respaldo legal de que sim, eletroestimulação é de uso da fonoaudiologia. Mas a resolução não dá nenhum detalhe, né, com tá. relação à formação. Então, nesse ponto, ela parece que anda um pouco para trás, né? Eu Aham, sei que tem gente que não tá. gosta quando eu falo isso, mas eu tenho um pouco essa impressão.
Porque se o que tem força de lei não me delimita o que eu preciso ter de conhecimento, né? Aí a Parece pessoa, que andou um pouquinho para trás. Mas enfim, eu acho que são coisas aí de evolução, de crescimento, sim. e a E gente de tem que trabalhar consciência, com bom, exato, exato. consciência e bom senso, Do né? bom Acho que é senso da isso. pessoa realmente estudar, e porque você está lidando com É, pacientes, você não vai colocar a mão no paciente se você realmente não se sentir apto a isso, né? exato. Ana, deixa eu só responder aqui. A Cristiane está perguntando em relação a curso de fisiologia. No Cefac, nós estamos, né, programando um curso de fisiologia do exercício, tá? Então, que eu acho que vai ser bem interessante para a atuação aí na área da fonoaudiologia. Tá, Cristiane? Mas depois eu vejo e mando para você mais informações, tá bom? Bom, deixa eu ver, tem mais aqui perguntinha, mas eu vou falar aqui para você. Bom, Ok. então, quais são, Ana, os pacientes que são beneficiados com a eletroestimulação? Olha, a gente pode fazer uma lista enorme, né? Eu digo hoje que a gente pode usar a eletroestimulação em qualquer área da fonoaudiologia, qualquer área, Ó, né? O que manda no uso da eletroestimulação é o raciocínio clínico, um bom diagnóstico, né? A delimitação de um bom objetivo e, claro, o profissional conhecer o recurso e saber muito de eletrofisiologia, né? Acho que sim. essas coisas são importantes. A gente tem, se a gente for falar em termos de evidência científica, eu acho que a gente tem mais evidências nas áreas de voz, seguido de disfagia, né? Há 2 anos atrás eu fiz um levantamento das nossas, não das publicações em revistas científicas, mas o que o fonoaudiólogo no Brasil ele estava comentando, né? O que ele contava que ele fazia. Então, eu, junto com a Regina Nalesso, que é da minha equipe, nós fizemos um levantamento dos trabalhos apresentados nos congressos da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que é a entidade científica que representa a classe dos fonoaudiólogos, e nos eventos da Abramo, os encontros de motricidade orofacial, que representa a parte da motricidade orofacial, né? Fiz dessa maneira porque foi uma solicitação da Abramo. Está até num capítulo do livro da Abramo daquele ano, a gente reescreveu, né? Como todo evento tem. E, para minha surpresa, a gente tem pouquíssima evidência de fonoaudiólogos na área de motricidade orofacial. O que para mim é muito estranho, como alguém que estuda fisiologia e entende que a motricidade orofacial é base da nossa clínica, né? Se eu sou um profissional que atua com disfagia, hoje eu atuo também com disfagia, mas a motricidade é minha base, né? Então, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar da especialidade MO, porque eu acho que ela é muito grande, né? Você deve concordar comigo, acho que são tantas Sim, coisas, é um universo enorme, né? nós, quando nós começamos, Ana, você acho que vai lembrar disso, né? Vou, ainda leio, a memória ainda tá boa. Você vai lembrar que isso não existia essas Aham. especialidades. Para começar, Não. existia fonoaudiologia clínica e Uhum. audiologia. E áudio. Depois vieram 4 especialidades. Aí veio a motricidade orofacial. Isso. Então, depois que vieram as demais, então é o que Exato. você falou. A motricidade, ela é a base para muitas outras que Exato. surgiram, É, né? é. Então, fica difícil mesmo. E você comentou uma coisa importante: as pessoas da MO precisariam fazer mais trabalhos, Sim. né, com eletroestimulação. Eu sempre gosto de citar você, porque você sempre fala disso, né, Ana? Eu Da sou um importância. convite à ciência. Eu acho que a gente tem que fazer ciência. E aí eu gosto de Isso, deixar sempre um recado para quem está aqui ouvindo. Ah, eu não estou na universidade. Ah, eu não faço curso de pós-graduação. Não importa. A ciência está na clínica. A ciência está no serviço, né? Então, a gente deve sim aprender a fazer bons registros, porque é a clínica que vai nos dar o substrato para boa pesquisa, né? A sim, clínica sim. ela nos mostra uma realidade muito mais, na verdade, assim, você vai ter resultados muito mais próximos da realidade do que aqueles que a gente faz dentro do ambiente, né, da pesquisa científica, que é todo quadradinho, né? Muitas vezes a É, gente tem um achado numa pesquisa que ele mal se aplica à prática, de sim, é tantas, né, verdade.
de tanto fator de exclusão que a gente coloca. Então a gente tem É que pensar verdade. nisso também, né? É, Então eu acho importante a gente buscar mais evidências. Agora, o fato delas não existirem ou existirem em menor número não quer dizer que a gente não possa usar. Porque existem muitas verdade. evidências em outras áreas que nos dão a base, né? Sim, sim. Então, eu É, acho que isso também a gente deve considerar. sim, Eu acho perfeito. que a gente É o acabou mesmo. fugindo um pouco do assunto, né? Mas enfim, né? Não, mas não é. Na realidade, faz parte, né, do assunto, porque você está querendo fundamentar a Sim, importância das pesquisas na eletroestimulação, sim, né, para que a gente possa usar cada vez mais com confiança, com exato. confiabilidade, né? Então, olha, o Juarez, o fonoaudiólogo, ele está, obrigada pela participação, ele fez alguns comentários aqui concordando com, né, o que foi dito, a Uhum. importância de um Obrigada, curso, da Juarez. pessoa realmente estar preparada, né, e lembrando que a eletro, assim como os outros recursos que nós temos, eles são codependentes da terapia Perfeito, fonoaudiológica, né, perfeito. sem dúvida, né, com base anatomofuncional. Exatamente aquilo que, né, a gente tem falado aqui em todas as nossas lives, é essa importância, né, Uhum. que, por exemplo, a bandagem, o laser, eletroestimulação, eles são recursos, né, Isso, fonoaudiológicos. Nós não podemos abandonar jamais a nossa terapia. As pessoas acham, eu vou usar eletroestimulação e não faço mais nada. Não, né? Nós vamos, é um sim, ele é um grave erro. coadjuvante, né? Eles são potencializadores do nosso resultado, né? Exato. Então, eu acho que essa colocação que ele fez foi muito importante. Né? Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para você é a idade que você usa. Em qual idade, dos Ok. pacientes que você usa? Bom, a minha clínica hoje, a minha atuação, ela é mais com pacientes adultos, né? Eu tenho alguma atuação com jovens ou com adolescentes. Mas a gente preconiza hoje que o uso da eletroestimulação, ele aconteça a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, né? A gente tem bastante segurança na aplicação da eletroestimulação com crianças bem pequenas a partir, de 1 ano e meio. Não é a minha experiência clínica, mas é a experiência que a gente passa na formação, né? A Carolina Silvério tem bastante experiência nisso, é uma das pessoas que trabalha, né, dando aula com a gente e em outros lugares. E a gente tem conhecimento de outras pessoas que trabalham com crianças e utilizam nessa idade. Acho perigoso usar mais cedo, né? E pensando aí na questão do desenvolvimento neuropsicomotor, na questão da mielinização e da maturação do sistema neuromuscular. Acho também, acho não, né? Na minha opinião, a fonoaudiologia tem inúmeros recursos para trabalhar com neonato. Acho que a gente tem outras condições, né? Então, eu não vejo, neste momento, né, no momento que a gente está, necessidade de uso com crianças menores do que 1 ano e meio. Tá? Então, essa é a minha opinião. E Ótimo. se a gente pensar na outra ponta, nos idosos, o que limita é a condição de resposta do meu paciente, né? A gente não tem muito um limite de idade para o idoso, tá? Tá, Vai depender do seu objetivo e do ganho que você imagina que vai acontecer. A gente vai ter que ter cuidados especiais, obviamente, pensando na questão da pele, da né? pele do idoso. E da condição muscular. Pensando que se eu tenho um indivíduo que tem já a presença de uma sarcopenia, o meu cuidado com a eletroestimulação, ele é redobrado e eu tenho que ter um raciocínio clínico em cima disso. Eu não vou colocar a Perfeito. mesma carga de corrente em qualquer idade, né? A gente tem aí Tá. que entender essas manifestações, entender o comportamento de cada ciclo e adaptar. Para poder adaptar, né? Isso. Então, eu vou aproveitar isso que você comentou e vou perguntar, né? A eletroestimulação, ela prioriza a contração muscular? Ótima pergunta, Rô. Muitas pessoas ainda têm ideia de que o uso da eletroestimulação ele é exclusivo ou predominante para fazer contração, né? E a gente costuma achar lindo, né, quando vê um vídeo no YouTube, no Instagram, se a gente for daquela laringe subindo um monte, aquela contração.
Na verdade, hoje a gente faz uma eletroestimulação com um olhar bastante diferenciado e trabalha-se muito no nível sensorial, né, ou no nível sensório-motor, e priorizando a própria percepção. Então, eu posso, não, eu devo dar informações sensoriais, né, e às vezes é só isso que o meu paciente precisa, e ele faz os seus ajustes e ele consegue fazer a contração. Então, não, a eletroestimulação não tem como única ou como maior objetivo a contração muscular, tá? Mesmo quando a gente fala em contração, eu tenho que entender muito em que momento da terapia eu estou e qual é o meu objetivo, Sim. né? Se eu vou fazer contrações sucessivas, vigorosas para trabalhar tônus, para tonificar, né, aquele músculo, aquela região, ou se eu vou dar um input, né, uma contração mais leve para fazer um ajuste, para fazer um treino de posição, enfim, são várias as possibilidades. Tá. Então, isso é ótimo, porque é o que você falou, muitas pessoas realmente ficam com essa impressão que é só para contração, né? Esquece Uhum. de todo. Ele está com um recurso que ali ele tem mil possibilidades, né? Ana, deixa eu só responder aqui para o pessoal que está Ok. perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar, nós vamos deixar, né? Vai ficar primeiro no IGTV do Cefac, depois de algumas semanas ele vai para o YouTube do Cefac. Eu também estou deixando no YouTube meu, porque às vezes as pessoas procuram. Então, nós Uhum. estamos disponibilizando depois todas as lives, até quem já perdeu as demais, eles podem procurar no YouTube do Cefac ou no meu. E aqui, Ana, a Kelly, ela está perguntando da eletroestimulação na ATM. Você tem Ok, experiência? tenho, na TM eu tenho. Nos casos de disfunção temporomandibular, a gente tem duas situações bastante interessantes. Uma é a questão do alívio da dor, né? E da facilitação da mobilização da articulação e da ampliação da abertura, né? Então, primeira colocação, a questão da dor, né? As pessoas ainda têm a dúvida de se o fonoaudiólogo trabalha ou não com dor, né? Eu sou favorável que sim. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a dor, temos que entender a fisiologia da dor. Existem maneiras específicas, bem direcionadas de eletroestimulação para alívio de dor, né? Com determinadas correntes, com determinados formatos, né? E com modulações de frequência e de duração de pulso, o tempo de aplicação, tudo isso é importante. São vários os parâmetros que a gente vai ter que dosar. Mas então pensando, né, que normalmente são pacientes em que a gente precisa dar um conforto, né, porque a gente sabe que a dor e movimento são inimigos. Então, quando eu tiro a dor, eu consigo ampliar o movimento. Quanto mais movimento eu tenho, mais irrigação, menos dor eu vou ter, né? Sim. Isso aí é um ciclo que a gente precisa quebrar. Então, eu sou favorável que o fonoaudiólogo trabalhe, sim, nessa perspectiva da dor, mas precisa conhecer, né? E aí que, antes de eu falar o outro benefício que eu vejo, uma coisa muito importante, que eu sempre repito nos cursos de formação, quando a gente tem a oportunidade de falar, né, bastante sobre isso, é que a gente não deve aplicar a eletroestimulação em dor que a gente não conhece a etiologia, tá? Sim. Então, tô com dor não sei onde, vou colocar. Não, a gente precisa saber o que é. E é muito comum, né? Às vezes as pessoas, Sim. tem aluno que me liga, Ana, meu marido tá com dor não sei aonde, eu quero colocar TENS, o que que eu faço? Calma, primeiro vamos descobrir que dor é essa, né? E Isso é entender se importante. aquele fazer é fonoaudiológico ou não, né? Que também é É, uma outra coisa muito importante, né? sim. Então, só para comentar, porque eu acho que até já perguntaram um pouquinho mais a questão da disfunção temporomandibular, a corrente que eu vou escolher vai depender do meu objetivo. Então, se o meu objetivo, naquele momento do tratamento do paciente com DTM, é provocar um relaxamento da musculatura, aumentar a amplitude de abertura, né, conseguir mobilizar essa mandíbula, normalmente a gente entra com uma corrente TENS, né, que ela é indicada para analgesia e para relaxamento, com um tempo de estímulo longo, né? E a gente já vai aprendendo a regular isso, obviamente, provocando esse efeito, né?
É possível utilizar outras correntes também. Hoje eu estou utilizando bastante corrente australiana, né? Que a gente chama de alce, mas isso também acaba, existe ainda muita confusão, né? Principalmente de quem está começando em entender o que é o nome comercial e o que é aquela corrente que a gente está trabalhando. Então, Sim. conhecer bastante isso é importante, tá? Se a gente pensar num outro objetivo, num objetivo de dar contração ou de orientar movimento, eu posso entrar com uma corrente excitomotora, né? Pensar num trabalho excitomotor, até mesmo num paciente de DTM, né? Se eu vou trabalhar mastigação, porque também não é incomum um paciente de DTM que teve um Sim, travamento, né, muito imobilizado, que ele perca essa habilidade, essa destreza, ou ele tenha uma mastigação unilateral, e a gente sabe que a gente vai ter uma musculatura com predomínio de força de um lado e do outro, sim. aí eu posso trabalhar pensando numa corrente para contração, e eu vou escolher os meus parâmetros de acordo com o momento, né, com a fase de tratamento. Veja bem, a pessoa é como você falou, né? De todas essas diferenças, aplicações, aplicabilidade que existe, a necessidade da pessoa entender, né? Ter um raciocínio clínico, o que que ela está, qual o objetivo que ela quer fazer com esse paciente, né? Para que ela Uhum. escolha como ela vai utilizar esse recurso, porque senão ela vai estar com um ótimo recurso nas mãos, mas se ela não Exato, entender, exato. ela não vai saber, não vai usar às vezes de uma maneira mínima, porque não É, sabe, né? Então, por é, isso que é muito importante ter todo esse conhecimento, esse embasamento, como você explicou, e até mesmo o conhecimento em relação à dor, que você lembrou muito bem, que é a importância das pessoas estudarem dor, voltamos né? na fisiologia, né, Rosana? Acho que a Voltamos gente na tem que voltar fisiologia. nesse estudo, Você né? vendo como Então, não dá assim, para fugir? não tem como fugir, não tem Não como fugir. tem. Então, né, eu repito, o fonoaudiólogo, ele deve olhar para a dor e considerá-la no atendimento, sim, mas você tem que estudar, né? E Sim, saber sim, que tem outra que quando a gente trabalha com eletroestimulação, embora isso esteja escrito em vários lugares, a gente lê que é um recurso não invasivo, e que não tem influência, né, sistêmica, isso não é verdade. Porque eu tem. tenho liberação de opioide, eu tenho outras consequências do uso da eletroestimulação, que embora não seja invasiva, não dá para dizer que não tem efeito sistêmico. Aliás, a fonoaudiologia tem efeito sistêmico, Tem efeito né? sistêmico. A gente precisa É, ter coragem de falar isso e entender exatamente o que a gente faz. E não acho que seja menos perigoso a gente fechar os olhos para isso quando a gente trabalha com manipulação digital. Né? Eu acho sim, que não, é verdade. mesmo usando uma tecnologia leve, como a gente chama, né? Um, um recurso que não seja eletro, laser, enfim, a gente precisa ter esses cuidados. Então, por Sim, isso que o estudo da fisiologia ele é eterno na nossa vida. Não dá para é, parar, é né? Não dá para eterno. parar. É verdade. E eu ia até fazer uma pergunta lá na frente para Ah, você, quando nós chegássemos, mas você já falou em hum, relação a esse efeito sistêmico, né? sim. Então, por isso, eu já gostaria que você falasse um pouco dessas doenças de base, as alterações metabólicas, como que isso também vai interferir no Uhum. resultado da eletro, né? Essa é uma outra coisa que a gente tem estudado cada vez mais, né, Rosana? Porque, veja, além do estudo da fisiologia, né, que acho que é uma coisa que o fonoaudiólogo já faz, conhecer a doença de base também é um pressuposto, né? Quer dizer, eu acho que quando eu recebo um paciente, qualquer fonoaudiólogo, quando recebe um paciente, ele vai estar atento para a existência de uma doença de base. Se ele não a conhece, ele vai pesquisar, ele vai estudar. Mas tem algo que a gente não se dá muito conta, né? Que são essas questões metabólicas, né? Sim, Então, muitas vezes, a resposta do meu atendimento, da minha terapia, e aí não é só para eletro, vale para tudo, mas na eletro em especial por algumas condições, muitas vezes o efeito não é positivo, não é porque eu não estou usando, não sei usar o recurso, é porque para aquele paciente não está indicado.
Então, pensa um paciente que tem deficiência de cálcio. Sim, Como ele faz contração? não faz. Não é? Se a gente pensa paciente com alteração de complexo B, de vitamina B, ele vai ter dificuldade na condução elétrica, né? Sim, Então, todo esse processo de condução de nervo para músculo, ou na questão da aferência, pode estar afetado. Aí eu entro com um recurso que vai e estimular não vai nervo, responder. Pois é, mas né? não vai Via responder. ascendente ou descendente, e aí? Eu não tenho mielina, eu não tenho, né, substrato ali para a coisa acontecer. Então, eu acho que é cada vez mais importante que a gente tenha atenção para essas condições, né? Quando a gente olhar para uma patologia de base, a gente procurar ir mais a fundo. Que alteração sistêmica, que alteração, às vezes, um desequilíbrio de eletrólitos, né? Pode estar trazendo, provocando uma alteração. Né? Se eu não tenho sódio e potássio, não faço bomba de sódio e potássio. Pois é, a bomba de sódio e potássio, né, Né? tá ali presente, que não tem como, né, no nosso Vim falar de trabalho. eletroestimulação, estou puxando a tardinha para fisiologia, né? Porque a gente conversou antes, que a gente gosta, mas eu acho que é importante isso, porque senão É, parece que vira uma mágica, sabe, Rosana? sim, Vira uma mágica. Hoje eu tenho laser na minha mão, eu vou lá, fiz a mágica. e Eu faz a colo os mágica. eletrodos. Não existe Não isso. Não existe. existe. Não comprem essa ideia, porque isso não existe. É Né? Isso é um perigo. verdade. É verdade. Eu assisti uma live que você fez, né, com É. aquela especialista que você fala daquele seu curso a respeito, né, das alterações, de como você faz uma análise dos resultados do paciente, e é Dos exames sensacional, né, laboratoriais, né? dos É. exames laboratoriais. Então, assim, abriu a mente, né, quando E, você começa a ter essa visão, ah, né, e vocês falaram exatamente. assim, entra muito naquela coisa. Depois que você começa a pensar nisso, não dá para deixar de pensar. Não Não dá, dá. exato. Enquanto a gente é Eu falo, ignorante, passa. Depois que mas você. Não dá conhece, para aí não deixar. tem como. Pois Não é, dá aí para você deixar. fala, foi exatamente o que vocês falaram. Como? Sem cálcio? Como faz? E é Não é? verdade, o músculo ele necessita, né? Não tem E jeito, outras enfim. tantas alterações, né? Quem Sim, trabalha com paciente com disfagia, normalmente são pacientes mais graves, né? Às vezes você tem alterações de outras substâncias que vão interferir na interferir resposta, do né? E paciente. aquela diferença, e aquela condição, ela pode ser característica daquela doença de base. Quem Sim, trabalha com idoso, a gente sabe, né? O idoso, a cada internação que ele tem, ele desinterna diferente, né? Você pode ter rebaixamentos aí e que a gente tem que estar atento, é né? esse olhar, né, Ana, que a gente tem que ter, né, do todo, sempre. Isso. Eu acho que isso é básico em qualquer atuação, né? Não só Uhum. na fonoaudiologia, mas na nossa área, na fonoaudiologia, você tem que ter esse olhar do ser integral, do ser, Exato. né, do Exato. todo. E eu fico feliz que cada vez nós estamos retomando mais isso, né? O ser humano ele foi fragmentado e agora está voltando essa visão do ser íntegro, né? É, acho que E eu acho isso sensacional, né? Eu fiz uma especialização nisso, em cuidados integrativos, então, exatamente com essa visão de você enxergar o indivíduo como um todo. é. Você está trabalhando com aquele paciente que apresenta uma queixa, mas Uhum. ele tem uma série de coisas por trás daquilo, né? Que nós precisamos levar em conta, como você está falando, até essa questão metabólica. Né? Exatamente, Então, é de exatamente. extrema importância. Então, Ana, olha, a Lúcia, ela está falando que ela, assim, ela falou já, que ficou parado, Ok, ela utiliza em crianças, né? E agrega muito a terapia de MO, com excelentes resultados, tá? maravilha, Deixa eu ver maravilha. aqui. Ai, Acredito que ela use, né, eletroestimulação associada a exercícios, associada às atividades funcionais, né? Eu acho que é isso, né, Lúcia? É isso mesmo. A gente é. orienta que seja associado o uso da eletroestimulação às outras técnicas, principalmente ter aquele pensamento funcional, né, Rô? É, Tem o, que colocar em função.
Sem dúvida. Ana, acho que Hum, você já falou um pouco aqui que o Juarez está perguntando como que você considera eletro, você já falou aqui da DTM, e ele fala uma vez que nessa alteração pode haver paradoxos, contração, sim, relaxamento, sim. e a prioridade seria o objetivo proposto? Então, Essa, sim. eu, Como em qualquer outra situação, mas em especial nessa que o Juarez está comentando, eu preciso saber muito bem, identificar muito bem o meu objetivo, né? Então, a gente sabe que a história clínica para um caso de DTM ela é muito importante, né? tá. Conhecer todo esse processo e entender, porque às vezes eu mexo numa parte e eu vou ter uma compensação em outra que vai ser, na verdade, um resultado inadequado, né? Que não é o que eu estou buscando. Tá. Então, é Ótimo. exatamente dessa maneira. Obrigada, viu? Juarez está participando aqui ativamente aqui conosco. Maravilha. Olha, agora tem uma pessoa querida nossa também, o Paulo Melo. Muito obrigada, Opa! doutor Paulo Melo. Ele está fazendo uma pergunta aqui. A eletroestimulação tem contraindicação? Muito obrigada, ótima pergunta. Ótimo, Paulo. Obrigada pela provocação. Eu gosto das É, provocações. É importante, ele sim, a gosta. gente falar se tem, Eu assisti a live né? de vocês e eu adorava, né? E ele falou assim: pode provocar. Você é uma Exato. provocação, ótimo, adoro. Porque é importante. Se a gente não tem provocação, Sim, a gente não sai do lugar, né? Então, a sim. gente precisa Fica na zona de questionar. conforto. É, Exato. fica na Sem zona zona de de conforto. conforto. É É, importante a gente falar, porque a gente pode falar dos benefícios e não falar dos malefícios, né? Acho que é importante a gente comentar. Então, assim, a gente já teve mais contraindicações do que a gente tem hoje, né? Acredito que porque temos hoje mais conhecimento, temos mais experiência. Tem um fato interessante, o Paulo vai se lembrar disso, quando a gente começou a usar, ou estava aí, enfim, ainda sabíamos muito menos do que hoje. Todo aparelho vem com um manual, né? Esse, ou tem até na internet. Muita gente não lê. Paulo Melo lê manual. Eu leio manual. No manual de um dos aparelhos mais utilizados tem ali uma informação. Não utilizar na região da laringe. Não utilizar na região da laringe? Bom, então vamos jogar tudo fora, porque foro não pode usar, né? pois Então, é. assim, na verdade, por que isso? Porque é um alerta que vem no aparelho e eletroestimulação na região da laringe por não fonoaudiólogos é super arriscado, não deve ser feito. A gente não usa o mesmo parâmetro que um fisioterapeuta utiliza para ombro na laringe. Eu estou trabalhando com outras estruturas. Então, vou me permitir uma brincadeira aqui, mas acho que a primeira contraindicação da eletro é você não conhecer o recurso. Você não conhece, não usa. Tá? Com relação a quem não deve receber, então existem, né, algumas condições. Então, primeiro, a gente não aconselha que se utilize em crianças menores de 1 ano e meio. Né? Eu acho que a Sim. gente ainda não tem condição para isso. Existe muita discussão com relação ao uso da eletroestimulação em doenças degenerativas, né? Não existe consenso com relação a isso. Como a gente está aqui numa live com pouco tempo, a gente não tem, não é nem o espaço para a gente aprofundar nessa discussão. Então, a priori, a gente não indica que seja utilizado, né? Porque ela tem que ser muito bem dosada, muito bem Indicado. desenhado para aquele, muito bem indicado para aquele paciente, né? Temos a contraindicação do uso em pacientes de câncer, se e dependendo do momento, né? Então, se é um tumor ativo, e nunca estimular sobre a área da tumoração, né? Se eu tenho um paciente de câncer de cabeça e pescoço, que já extirpou o tumor, que está numa boa condição, sim, a gente pode usar. A gente tem usos muito bacanas da fonoaudiologia em câncer de cabeça e pescoço, né? Só ver lá o pessoal da C. Camargo que utiliza. A gente tem trabalhos com aumento da salivação, né? Ou seja, para pacientes com xerostomia, né? Porque a eletro ela consegue provocar um aumento da produção de saliva. Então, a gente vai utilizar com muita indicação, né? Com muito cuidado.
O que mais que a gente teria de contraindicação? Os pacientes com crises convulsivas, né? Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Então, precisa ser muito, muito bem pensado. A gente usa muito com paciente neurológico, com criança com encefalopatia. É um uso muito bacana, mas a gente precisa ter cuidado com relação a essa condição, né? Então, sempre discutir na equipe, ter o aval da equipe médica, conversar muito bem para ver se aquilo vai fazer bem, né? Eu acho que as pessoas costumam perguntar muito: é indicado para isso? É indicado para aquilo? Mais do que ser indicado, eu acho que a gente tem que pensar também: vai trazer benefício? Sim. Né? Porque eu posso dizer para você: olha, é indicado para DTM, é indicado para bruxismo, é indicado para o respirador oral, é indicado para disfagia. Agora, para aquele paciente que apresenta tal condição, ele vai ter ganho com isso, né? Então, Exato. esse olhar é importante. É o melhor recurso para este paciente? A gente tem que É. fazer essa análise também. E também, Ana, a Etel, você conhece, é uma fono muito querida também, né? Ela comenta aqui que se usado erradamente, ele pode ser nocivo. É o que você falou, ele pode Exatamente. ser usado para todas essas situações, mas se ele não for usado corretamente, você pode prejudicar, pode ser Uhum, nocivo, uhum. né? Você quer ver uma outra questão importante que a gente tem, e aí pensando não só nas crianças, mas em algumas patologias, é eletrodo. Em algumas situações, o tamanho do eletrodo pode ser um problema, né? Então, Sim, a Letícia colocou aqui, né, que a terapia deve ser sempre customizada. É verdade, a gente tem que customizar a terapia, não só a questão da escolha dos parâmetros, mas até de eletrodos. É muito importante essa escolha. Então, imagina você pegar um eletrodo enorme, enorme, um eletrodo que para mim é pequeno, e eu coloco numa criança de 6 meses. não dá. Ou vamos para uma de 1 ano e meio, que a gente recomenda que use, né? Então, tudo isso a gente tem que estar cuidando. Sim, você falou de eletrodo e eu lembrei, o que acontece muitas vezes na Uhum, eletromiografia. Às isso. vezes as pessoas não usam corretamente o eletrodo ou colocam, sobrepõem, fazem uma série de Isso, erros, não né? fecha o E que depois, corrente. pois é, aí o resultado vai ser errado, vai ficar Exato, alterado. exato, exato. Então, como você comentou, né, a escolha do eletrodo e tudo, a colocação, tudo é Isso. super importante, né? O Juarez, ele colocou aqui que nós estamos voltando à análise holística do paciente, né? Graças a Deus. Que ele fala que ele é da área de voz e disfagia, que cada vez mais temos recebido influência da antroposofisiologia Antroposofia. vocal. Muito legal, né? Entendeu? Muito Então, legal. nós estamos cada vez mais com esse olhar, né? É Isso nos sensacional. força, né, Rosana, duas coisas que eu particularmente adoro, que são esse estudo constante, né, dessas disciplinas que a gente deixa um pouco de lado, né, e a gente descobre que tem outras também importantes, como a gente comentou agora há pouco, pensar na questão da bioquímica, da Sim, citologia, a gente sim. esquece, né? E a questão da interdisciplinaridade, que para mim é essencial, né? É, Então, entender sim, a discussão, o trabalho em equipe é essencial, né? sem Então, acho que a dúvida. gente está caminhando para isso, né, Juarez? Para isso, Precisa. exatamente. Nós estamos voltando, né, abrindo nossa mente para Uhum. isso. O que você falou da bioquímica, eu lembrei. Muito a gente fala fisiologia, mas a gente esquece que a fisiologia sem o conhecimento da bioquímica não vai. É, Não funciona, porque a fisiologia você tem que entender da bioquímica. Então, para mim, é intrínseco, né? Faz parte da é. fisiologia esse conhecimento. E então, cada vez mais nós temos que ampliar esse, né, olhar. Uma colocação E também. só complementando, quando a gente fala da eletroestimulação, eu julgo importante uma outra básica que a gente não gosta muito, que é a física, né? Então, Ah, quando eu física. volto para a física elétrica, Sim, quem está na audiologia não deixou de ver é formato de verdade. onda, frequência, amplitude, né? Mas nós A gente que deixamos. foi para terapia ali para prática, Sim, a gente não fazia mais esse raciocínio. E na eletroestimulação é importante.
Então, É voltar para a verdade. questão da física é essencial, porque senão eu não consigo entender. Eu, no começo, eu tinha uma dificuldade, né, e acho que a maioria das pessoas, né, de entender que raio, que é essa tal dessa duração de pulso, né? É, Ou largura de pulso, que é a mesma coisa. Aquilo não entrava na minha cabeça. Então, eu falei, não, tem que voltar, vamos estudar física, né? para Vamos poder entender. entender o que é. Quando você entende, né? Quando você revê os conceitos e entende, aí fica fácil. Aí fica Sem dúvida. delicioso. É gostoso, né? Quando você consegue É entender o gostoso. raciocínio, como Uhum. que acontece, parece que é tudo tão mágico, né? Tem que ter esse entendimento, senão, É. né, Mas como não toda dá. mágica, você tem que conhecer o truque, né? Então, o legal é você Sim, estudar, né? sim. Desvendar o truque de mágica, e aí É, você consegue fazer números mais legais, né? Eu acho que a gente está sem num momento, dúvida. é bem legal isso, né? Eu acho que na Eletro a gente está num momento de muita, não é nem criatividade, mas a gente tem um colorido, sabe? Sim, Eu acho que a sim, fonoaudiologia, a gente conseguiu fazer do recurso algo muito grande, né? A gente explora exato, cada possibilidade. Isso é muito exato. legal. Isso é muito É. legal. Então, Ana, e a Letícia, ela está colocando o que você até já comentou, que a particularidade de cada músculo, né? Então, nós temos parâmetros corretos, Sim, diferentes, sim, né? Como sim. você falou, eu não posso ter como referência músculos que são grandes em relação à musculatura menor, ou então a musculatura da face, que tem toda uma particularidade que é diferente do restante do locomotor, né? Isso. Então, realmente tem a particularidade de cada músculo que vai ser trabalhado, Uhum, né? uhum. Então, boa É. colocação, né? Além do tamanho, pensar no tipo de fibra muscular, esse é um dos Sim, grandes pulos do gato, eu acho, na elétrica, a gente tem que pensar, né? Se é uma musculatura com predomínio de fibra do tipo 1, se é tipo 2, o que que você pretende que aquele grupo muscular realize, de que você sim, precisa que ele faça, né? Então, essas são dicas importantes para a gente escolher, desenhar os parâmetros que a gente vai utilizar. Tá? Não, não sim. pode deixar de pensar nisso. Isso, olha que alegria. O Bruno está aqui prestigiando, Ele, olha que graça. Então, e ele também fez a colocação, né, dos eletrodos, frequências, duração de pulso, intensidade, tudo isso isso vai mesmo, incluir Bruno, ou também. híbridas. É, é isso Muito aí. bem, isso. Deixa eu falar uma coisa. Nosso tempo, ele Não, você corre, não, ele não, eu não acredito. voa. Eu não Entendeu? Olha, acredito. se eu falar para você, faltam 6 minutos. Não acredito. O café nem Então, ficou pronto, ou, Rosana. oi, tem outras coisas para eu perguntar para você, mas antes, Vamos porque marcar assim, mais uma. Já pois é, marca vamos mais um marcar dia. outra. Pois é, porque olha, gente, não dá, é muita coisa para a gente conversar. É Então, muita assim, coisa. antes de eu passar a palavra para você fazer as considerações finais, Uhum, o que mais que você quer colocar, ok. antes que acabe tudo, eu quero mais uma vez agradecer muito você, Ana, né, por você ter aceito o nosso convite, agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão participando, contribuindo também com as suas colocações, com as suas dúvidas, né? Muito obrigada. E também quero deixar um convite para as pessoas assistirem as próximas lives. A semana que vem, nós vamos ter a professora doutora Rita Mor Ah, falando sobre a reabilitação vestibular. É uma área, eu trabalhei já com audiologia, né? E é? já fiz reabilitação vestibular, né? Quem Nós chamávamos diria? de reabilitação labiríntica. E aí, atualmente, então, vai ser uma live também bem interessante, pessoal da audiologia. E então nós vamos estar nessa live a semana que vem. Depois, fechando o mês, nós vamos ter a professora Zuleika Camargo, tá? Que nós vamos Opa, falar de fala e voz. Então, esse mês de junho maravilha. bem gostoso e tem muitas novidades para julho, que aí nós vamos ter a doutora Irene com a Roberta Martinelli. Então, imperdível também. Então, nossas Que, lives, gente, nós estamos assim escolhendo profissionais que vêm a brilhantar nossa tarde, trazer informações super importantes para a gente.
Por isso eu agradeço Maravilha. mais uma vez, viu? Muito obrigada, viu? Então, agora, Ana, eu gostaria que você, né, colocasse algumas outras informações que você acha importante. Você tem 5 minutinhos, né, que voam, Opa, viu? Não pensa que é muito, não. ufa, Eles eu passam sei. muito. Então, Normalmente o Instagram ele corta a nossa fala, assim, parece que no, pois é, né, no meio. horrível. É Mas horrível. enfim, bom, eu quero agradecer mais uma vez, né, enquanto a gente tem tempo, agradecer teu convite, dizer que foi um prazer estar aqui com você. Pessoal, peçam mais live, eu volto. Acho que a gente deixou de falar, não deu para abordar assim com profundidade, obviamente, porque o papo Sim. é muito rico, né? Mas acho que foi bem gostoso. Fico à disposição, quem quiser tirar dúvida, me mandar mensagem. Eu gosto dos contatos e estou sempre à disposição, tá? Já desmarquei meus horários de live da ENSTI, né, Rosana? Porque Ai, a que gente ótimo. Eu é tão achei ótimo, porque gostoso, antes né? chocava. Pois é, eu queria Chocava. E a assistir gente. as suas, Isso. isso, porque são sempre sensacionais e eu ficava desesperada. Aí depois, quando você mudou o horário, eu falei, ai, que bom, E agora eu isso é muito posso legal, assistir. né? Porque a gente trabalha numa perspectiva de somar, né? Então, eu Sim, acho que é muito bacana a gente poder sim. valorizar o trabalho É, dos colegas e trabalhar em conjunto. Então, eu queria acho que agradecer isso, essa oportunidade, eu né? que Porque agradeço. a eletroestimulação, a formação eu dou na ENSE, mas eu estou aqui usando o espaço do Cefac, porque sou professora convidada do Cefac, que me abre as portas também para eu poder falar de eletroestimulação dentro dos cursos de especialização, né? Então, o curso de disfagia, por exemplo, coordenado pela Adriana Oda, a gente tem sempre um módulo de eletro, né? Que às vezes é um pouco frustrante, porque as pessoas descobrem que não vão aprender eletroestimulação em um módulo, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque desperta, né? Então, Exato. eu acho que assim, um dos recados que eu gostaria de dar é esse, né? Usem, né? Procurem conhecer os recursos, eles são fantásticos, né? A gente tem hoje uma eletroestimulação muito peculiar e muito bonita feita para a fonoaudiologia, né? A gente pode ainda não ter muita evidência científica da fono, embora a gente já tenha, a gente não pode dizer que não tem, mas a gente começa a ter, mas a gente tem uma base maravilhosa, a gente tem boa casuística, a gente tem uma prática fantástica, né, com ótimos recursos. Acho que é questão de tempo da gente poder publicar e mostrar, né? Então, É. deixo o meu convite aqui, conheçam o recurso, estudem, procurem com muito cuidado, né, os cursos, as formações que vocês vão fazer. Não deixem de estudar, né? O Bruno Guimarães está aqui, o Bruno estuda eletroestimulação há 30 anos, ele não parou de estudar. A É. gente não para, né? Então, fazer um curso só, e eu não estou aqui para vender curso, de jeito nenhum, né? Eu até falo, não vendo curso. O lance é a gente falar de conhecimento e trocar. Isso, Mas exato. prestem atenção nisso, porque é importante para que a gente tenha na fonoaudiologia um conhecimento bem sedimentado, né? E isso vai andar para frente. É, Então, assim, é importante estudar sempre. Esse nunca do Bruno, acho que nunca parou de estudar, espero que seja isso que nunca, ele esteja exato. dizendo. Né? A gente É, não pode parar mesmo. A gente muda o pensamento, né? Então a gente tem esse hábito de fazer as nossas reciclagens, voltar a estudar, discutir com o aluno, com o ex-aluno. A gente que dá aula está aprendendo o tempo todo, né? Isso olha, é fantástico. a Regina, uma colega, uma Hum. amiga minha querida que se formou comigo, olha, ela tá falando, volte sim para você. Oba! Vou voltar, E Regina. você vê, Vou nós nos voltar formamos sim. em 86 e estamos aqui sempre estudando. Ela é outra também que sempre estuda. Então, eu acho que é É isso isso que você mesmo. está falando, é de extrema importância, esse recado que você está E eu deixando. queria deixar um outro convite, Rô, que eu falo sempre que você já Ó, contou e eu vou falar de novo, né? 30 segundos. Registrem, tá? Quem já usa elétrico e quem não usa, tá? Registrem, registrem, registrem. Anota o que você está fazendo. Tem um critério, um método de escrita, né? De prontuário. Isso é substrato para pesquisa. Se você não sabe, acha que não sabe fazer pesquisa, vai ter alguém que vai te ajudar, tá? Eu sou uma, ó, tá? A gente Perfeito. já tem um combinado, né? Que a gente vai fazer uma. Que a gente combinou, né, Rô? A gente Sim, está naquela combinando live. várias. Pois Porque a é. gente precisa saber o que está acontecendo na clínica, né? É a partir daí que a gente tem que fazer